alta performance! Então, pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso programa e hoje temos uma convidada muito especial, Fabiana Biasoli, ela que trabalha com hipnoterapia e ela veio para nos contar dentro da alta performance, no emagrecimento, na performance física, nos cuidados com a saúde, na autoestima, nos autocuidados, nas relações, o que é que a hipnoterapia pode nos beneficiar. Então, hoje aqui com a gente, Fabiana Biasoli. Fabi, conta um pouquinho pra gente então o que é alta performance para ti diante da hipnoterapia, Fabi. Oi, Cíntia. Quero te agradecer pela oportunidade. Para mim, alta performance dentro da hipnoterapia é atingir o resultado. Qualquer coisa que a gente faz, a gente quer ter um resultado. E a hipnose, ela te proporciona um acesso ao teu interno, a algo que está escondido no teu subconsciente, que tu não sabe, tem várias coisas que tu não sabe porque que tu não consegue ter resultado. Isso são registros, são memórias que estão lá no nosso inconsciente. Então a hipnose, ela te proporciona olhar para dentro de ti e resgatar isso e ressignificar. E Fabi, agora conta pra gente como é que foi que tu seguiu os caminhos da hipnoterapia. Então, é uma longa história, né? Eu sempre tive um olhar para mim como uma pessoa fora do padrão, fora da curva. Porque assim, eu sempre fui muito de acreditar no que eu sinto e no que eu sou. Então eu tentei vários caminhos. Mas assim, a minha grande virada de chave foi quando eu subi de cargo numa empresa. Eu sempre fui da área comercial e eu era vendedora externa. E aí, numa reunião da empresa, assim, tinha trocado a diretoria e eles vieram questionar o porquê que a gente não estava levando resultado. E eu fui muito sincera, eu falei, a gente vem de uma gestão de amor, de respeito, e vocês vêm, né, querendo saber de resultado e tudo mais, e não sabe o que está acontecendo com a equipe, né? E aí eu fui muito sincera naquela reunião. A gente tinha uma supervisora nova que não tinha nem noção do que ela estava fazendo ali. E eu falei, olha, o pessoal vem pedir tudo para mim e ela não tá nos ajudando. E aí essa menina estava na reunião, ela se alterou, normal, né? E aí o diretor falou, não, calma, agora vamos escutar o que ela tem para falar. E aí eu falei o que eu tinha que falar. E aí eu pensei, bom, agora eu fui demitida, né? Falei, tá falado, fui demitida. Deu. Ok, acabou a reunião, fui embora, fui trabalhar e ele me ligou e disse, ó, tu passa aqui, né? Eu pensei, fui demitida. E aí quando eu voltei lá, ele me ofereceu um cargo de supervisora. Não naquele canal, mas no outro canal. Então, foi ali que começou meu processo de desenvolvimento, porque eu, vendedora, só penso em si, né? Eu só queria o meu resultado. E quando líder, tu tem que ter uma equipe para fazer com que essa equipe gere um resultado para ti. E aí eu fui para o desenvolvimento humano porque eu precisava ter uma linguagem assertiva com aquela equipe, né? Então, assim, o meu perfil comportamental é dominante. O dominante, ele quer saber de resultado. E eu precisava ouvir o que elas tinham para falar. E eu acabava não ouvindo, eu só queria o final da história. Só o fim. E aí eu fui para o processo de desenvolvimento humano, onde eu fiz a minha primeira formação em coach. Ali eu comecei a entender de perfil comportamental, por que cada uma fazia, o que fazia e tudo mais. E aí eu falo para todo mundo, o autoconhecimento é um caminho sem volta. Com certeza. E aí eu comecei a estudar, mas sempre com um olhar para buscar as minhas questões que eu não conseguia resolver. No fundo era para a equipe, mas qual era o problema da Fabiana? E aí é um curso em cima do outro. A gente termina uma formação e começa outra. E aí eu fiz a formação em comunicação generativa, que é uma formação onde me deu a virada de chave de começar a fazer os atendimentos, né?
Essa formação ela é criada pelo professor Marcos Brasil Moraes, que foi o criador dessa técnica, né? Ele estuda, foi lá em 1999 que ele desenvolveu a técnica baseada em mais de 10 mil atendimentos dele. Então essa técnica é só ele que passa. Olha. É só ele que passa, e para te ter essa certificação, tu passa por um processo avaliado, onde tu vai apresentar os teus atendimentos, e daí tu tem o seu, né? E aí, através dessa técnica que eu fui me aperfeiçoando, fazendo mais formações, e hoje eu trabalho com isso, com a hipnose, nos meus processos de mentoria, onde eu agrego todas as formações que eu fiz. Eu coloco as ferramentas de coach, eu coloco constelação familiar na água, eu coloco comunicação generativa, e eu criei meu método. Que bacana. E eu tô sempre estudando, porque cada pessoa que chega até mim é uma coisinha a mais que eu preciso pesquisar. Então, a alta performance, na minha opinião, é isso. É tu buscar sempre mais e sempre mais. Fábio, isso é muito importante porque diante de tudo isso, o que é que nós vemos, né? Nós vemos que o desejo, a vontade, né, vem em primeiro lugar. Exato. É o desejo de buscar, é o desejo de conquistar, é a transformação, aquela que vem de dentro. Eu costumo dizer sempre que quando nós temos um real porquê, né, nós vamos arrumar um como. Exato. E alta performance, eu falo muito também sobre isso quando eu estou nos meus atendimentos, né, de emagrecimento ou de performance física, que alta performance nós temos um manual. Nós recebemos um manual de alta performance. E esse manual, ele é a palavra, né? Sim. Digamos, a gente pega ali a Bíblia, a gente tem um manual de alta performance. Verdade. Mas nos nossos dias de hoje, nós precisamos nos reconstruir, né? A cada momento, a cada circunstância. E eu vejo a hipnoterapia, né, como parte importantíssima nessa reconstrução, porque o resultado que tu vai buscar, né, mais lentamente, tu pode estar acelerando. Exatamente. E não te frustrando, né? Então, Fabi, conta um pouquinho pra gente. Emagrecimento, né? Tu tem algum case já de emagrecimento? Tu já teve busca de ajuda? Já. O emagrecimento, ele tem uma relação muito grande com o amor. Ele tem relação com a parte materna, de onde veio o nosso primeiro alimento, né? A nossa mãe. Então, o emagrecimento, ele é muito mais do que aqueles quilos a mais. Ele está relacionado com todas essas coisas. Com amor, existem várias questões. Tem pessoas que precisam se manterem acima do peso como proteção, ela precisa estar protegida. Tem pessoas que precisam estar acima do peso para ter força, né? Então, a gente olha para o processo de emagrecimento de várias formas. Então, assim, é muito fácil, as pessoas gostam de dizer, não, mas vai uma sessão, 2 sessões. Não, é muito profundo, é um mergulho muito profundo em todas essas questões emocionais, né? Porque é muita dor. Por mais que tentem dizer que é normal, que tá tudo normal, não é normal, a gente tá falando de saúde, né? Estética, ok, mas a gente tá falando de saúde emocional, saúde física. E as pessoas que buscam o processo de emagrecimento, elas trazem dores profundas, dores de alma, né? Então, o que acontece com o processo de emagrecimento? A gente consegue ajudar? Consegue, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Não tem como tu passar por um processo de emagrecimento sem fazer uma atividade física, sem mexer na tua alimentação, sem mudar os teus hábitos. Não tem como. Então, essa é a alta performance. Tu vai abrir mão de quê para chegar lá? Tu tem que ter o teu porquê, como você falou, né? Como que tu vai chegar lá se tu não tiver determinado quais são os ganhos que tu vai ter se tu superar tudo isso, né? E muitas pessoas não conseguem, porque o que elas vão fazer depois que elas perderem o peso? Sim. O que ela vai fazer com isso? Uhum. Quem ela vai ter que deixar para trás, né?
Às vezes tu tem às vezes tu vai na casa da tua mãe, geralmente família é regada com comida, uma mesa farta, e tem as questões emocionais, como que eu vou dizer pra minha mãe que eu não vou tomar aquele cafezinho, eu não vou comer aquele bolinho e tudo mais. Então é muito além dos quilos acima. É totalmente voltado pro lado emocional. O acolhimento, né? O acolhimento. E eu percebo nos atendimentos que as pessoas me trazem muito a questão de, eu não posso dizer que eu não estou comendo, que eu estou de dieta, porque vão me criticar, né? Eu me sinto excluída, né? Eu me sinto rejeitada, né? Exato, rejeitada. Essa palavra é perfeita também. Rejeição, né? Isso aí. E as pessoas acabam desistindo. E todo evento tem uma comidinha, né? Como é que tu vai ir num evento e todo mundo tá comendo e tu não vai comer? Então é uma determinação. Primeiro tu vai ter que determinar, tu vai fazer uma determinação contigo e que tu vai abrir mão, sim, do que precisar para chegar onde tu quer. Então no processo é isso, a gente vai olhando ferramenta após ferramenta e vai trazendo clareza para essa pessoa. E aí sim, tu tem um resultado e a partir do momento que tu entendeu, tu não volta mais. Né? Mas antes disso tu tem que querer do fundo da tua alma. Com certeza. Tu tem que querer muito. E o que tu vai fazer para chegar lá? Isso que é alta performance, né? Tu abre mão porque tu sabe que tu vai chegar lá. Com certeza. Mudança de rotina, mudança de hábitos. De tudo. Muitas vezes mudanças de pessoas, amigos. Esse trabalho do autoconhecimento, eu posso dizer, porque eu tô nesse processo aí já tem mais de 5 anos, é um trabalho muito solitário. Sim. Né? Então, assim, eu abro mão de fazer muitas coisas para ficar em casa lendo um livro, estudando, sabe? Mas tu tem que saber aonde que tu quer chegar e qual é o preço que tu vai pagar para isso. E não existe... Quem não consegue é porque desistiu. Não tem como, se tu focar em algo, tu consegue. Só que as pessoas desistem, porque tem que passar pelo processo. Com certeza. Não é receita de bolo, não é passar pelo processo. Vivenciar todas as partes com dor ou não. Nós vemos também, né, Fabi, muitas pessoas que praticam atividade física para poder compensar na comida. Exatamente. Eu vou fazer uma corridinha para depois poder comer, né? Então, assim, na hipnoterapia, certamente nós vamos encontrar também, né? Raízes, Vamos encontrar essas raízes, né? Então, essa mexida, porque é uma mexida profunda, né? Eu creio que precisa de paciência, a pessoa precisa de persistência, precisa de constância. Precisa de uma permissão também, uma permissão. Nesse método da comunicação generativa, o próprio Marco sempre diz para nós que o que acontece na infância não fica na infância. Então, existe uma criança interior que precisa te dar essa permissão. Porque o que a gente aprendeu na infância, a gente aprendeu falar, caminhar, comer, tudo, mas a gente aprendeu a ter medo, a gente aprendeu a ter insegurança, tudo a gente aprendeu ali. Então, essa criança precisa dar essa permissão também para que as coisas aconteçam. E é lá, no processo de hipnose, que a gente vai acessar aquela criança. Né? Porque é através do teu estado mental alterado, que aí sai aquele fator crítico, né? E tu consegue meio que dar uma acalmada no teu cérebro. E é lá que a gente vai buscar tudo isso. E como foi criado lá, é lá que a gente vai resolver. Perfeito. Então, o processo, ele é lindíssimo. Ele é lindíssimo, pode ser um pouco doloroso, mas ele é lindíssimo. Tu sai daquela sessão diferente. Tu faz entendimentos que talvez tu faça não sei quanto tempo de terapia, tu não consiga entender aquilo ali. A experiência é subjetiva, tu pode contar para todo mundo, não tem como explicar. Eu sou encantada. O processo, ele é maravilhoso. Eu vejo o processo da hipnoterapia, assim, como um processo de emagrecimento em si e de alta performance. Sim. Porque o emagrecimento são anos que tu vem comendo, que tu vem naquela constância, colocando para dentro alimentos que não são, né, os ideais, os melhores. Isso. Então, quando tu começa a botar
o que é melhor para o teu metabolismo para dentro. Obviamente que daqui a pouco tu vai ter sensações que vão te dizer, opa, não estou no caminho certo, né? Que vão te gerar algumas dúvidas. Mas o que a gente precisa ter claro é que nós precisamos dar o tempo para que o nosso cérebro se adapte a essa nova realidade, né? E tu sabe que o nosso cérebro, a função é sobrevivência. Então, o que a gente precisa? Comer, dormir e reproduzir. E aí, toda vez, ele não quer gastar energia. Nosso cérebro não quer gastar, ele quer ficar ali, de boa. Toda vez que tu começar alguma coisa nova, exige um gasto de energia. E automaticamente vai ter vários fatores para que tu não consiga isso. Então é isso, então tu tem que estar muito determinado. Eu gosto de falar para as clientes, vamos determinar a data. Vamos ter uma data, porque quando tu tem uma data, tu tem um motivo, entendeu? Eu vou começar a dieta, aquela história, vou procurar um processo. Antes disso, faz uma negociação contigo mesmo. A partir de tal dia eu vou fazer isso, porque aí tu vai aos poucos, tu vai colocando na tua mente que a partir de tal dia ia ficar mais fácil. Chegou tal dia. Não é assim, chegou tal dia, é a partir de agora. E é a partir de hoje, é sempre a partir de hoje. O que passou não tem mais como voltar. Se eu fiz escolhas erradas, ok. Mas é a partir de hoje, eu escolho a partir de hoje. E na programação neurolinguística a gente tem um pressuposto que fala, não existe fracasso, apenas resultados. Então tudo que deu errado lá atrás foi um resultado, não é um fracasso, né? Então a PNL, ela essa comunicação que ela tem, ela faz a gente ter um outro olhar para tudo. Com certeza. Né? E quando tu olha para uma pessoa que está naquele processo de sofrimento, tu consegue olhar para ela com empatia e entender que ela fez o melhor que ela podia dentro daquelas condições que ela tinha, né? Eu sempre penso também, Fabi, não sei se tu concorda comigo, que o sentimento de pena é o sentimento, né? Um sentimento pior que a gente pode ter. Pior. Porque muitas vezes, agora trazendo novamente para o emagrecimento, nós vemos hoje aí a obesidade infantil, né? E eu fui uma criança obesa, sempre não canso de falar sobre isso, né? Sofri muito bullying na escola, enfim, né? E muitas vezes nós vemos os pais dizendo, coitadinho, deixa comer, ele ainda é uma criança, né? Exatamente. E então, essa questão de o adulto lá na frente não querer, de repente, dar uma ideia para essa mãe, para esse pai de estar recusando uma refeição que eles prepararam com carinho, né? E aí eles acabam realmente procrastinando a saúde, né? A busca da saúde do emagrecimento por esse acolhimento familiar. Sim. E eu passei por isso muitas vezes, né? Então eu entendo que, me corrige se eu estiver errada, que dentro da hipnoterapia, quando ela buscar esse resgate, ela vai ficar forte para conseguir lidar com esse contexto familiar. Sim. Que ela vai receber, né? E até ela vai conseguir fazer com que os pais, os familiares entendam que aquilo é um bem para ela. Exatamente. Né? Que ela está buscando a sua alta performance. E quando tem criança, geralmente a gente atende os pais, né? Porque a criança, depende do caso, cada caso é um caso, mas a partir do momento que o pai entendeu e a mãe entendeu, a criança ela vai mudar automaticamente, né? Com certeza. E existe também o compensar, né? O que eu não entrego para aquele filho em termos de amor, de afeto, eu vou entregar em forma de comida, de chocolate. Eu trabalho muito, aí eu chego em casa, eu dou um chocolate pro meu filho. Eu tô trocando o amor, né? Porque a criança ela precisa de atenção. Muitas vezes apenas 5 minutos é o suficiente para uma criança. E eu tô trocando isso por um chocolate, por uma pizza, por lá. Então, é essa consciência que os pais têm que ter também em relação às crianças, né? E também, agora tu trouxe algo muito importante, que é a questão de que as crianças hoje, elas sabem nos conduzir muito bem, né? E eu percebo, tenho os pequenos lá em casa, os meus sobrinhos,
E se falar, mãe, eu estou com fome, tia, estou com fome, nossa, o coração desmancha na hora. Pronto, exatamente. Né? O que tu quer comer? A gente prontamente vai em busca Sim, daquilo porque que eles tá querem. ligado, né, com a saúde, porque eu sou da geração lá que era bonito você estar acima do peso, era bonito, né, porque daí era saudável, né, eu sou italiana, então era gordo, rosado, bonito, isso se falava, né. A gente tomava biotônico Fontoura para abrir a fome, né? Verdade. E aí, quando fica adulto, faz o que com essas informações, né? Gera um mundo de conflitos, Sim. né? Realmente. E nós precisamos buscar, então, essa ajuda para que a gente possa se recompor, né? Isso aí. É uma recomposição para que a gente possa atingir a alta performance realmente e tornar o nosso dia a dia, o nosso convívio, tanto alimentar quanto na nossa família, nas nossas relações, Isso. mais acessível, algo mais, como é que a gente pode dizer? Leve. Mais leve, né, Isso, Fábio? leve. E tu trouxe pra gente aqui que as crianças então podem fazer a hipnoterapia. Podem fazer. Não tem idade, Fábio? Não, porque a criança, o cérebro não está formado e a criança tem essa coisa de inocência. A gente pode usar técnicas mais lúdicas e a criança ela responde muito rápido. Porque a criança não fica te questionando, ela não fica, é isso, é aquilo. A criança ela tem aquela pureza, então a criança é mais fácil o processo com a criança. Né? A gente usa outras técnicas. Com certeza. E a gente percebe muito, a criança ela vai olhar para o pai, para a mãe, né? O que eles estão comendo, ela vai comer, no caso da alimentação. Isso. Se o pai e a mãe frequentam uma academia, fazem um esporte, estão, né, na atividade física, vai fazer. Então, assim, que dica tu daria para os pais ou para as pessoas que estão pensando em buscar uma ajuda, né? Que não estão atingindo os seus resultados, seja no emagrecimento, nas suas relações, o que elas devem começar a organizar com elas mesmas para buscar um trabalho de hipnoterapia? Primeiro a pessoa tem que perceber que algo, ela tem que olhar, né? Primeiro você tem que olhar para a tua vida e ver o que é que não tá fluindo. Pô, se teu filho tá sinalizando alguma coisa, seja na escola, com comportamentos agressivos, notas que não são boas, qualquer coisa que o teu filho está sinalizando, ele já está sinalizando, né? E a criança, ela não funciona não é o que tu tá falando, é os exemplos que tu tá dando. Não adianta dizer para ele comer bem ou fazer tal coisa se tu não é referência, né? Nós pais somos espelhos deles. Então o teu comportamento, ele reflete lá. E a gente ouve muitos pais dizer, mas eu não posso com esse filho, mas não é o filho. O filho tá querendo te mostrar alguma coisa. Então, quando que tu tem que procurar uma ajuda? Quando tu começa a perceber que alguma coisa está errada. Né? Tu quer fazer alguma coisa, tu percebe que tu não tá satisfeito no teu profissional, tu não tá fazendo o dinheiro necessário que precisa. Por que fazendo dinheiro? Porque fazer dinheiro é adulto. Criança ganha dinheiro. Né? Outra coisa que a gente tem que olhar. Então, assim, se tu tá percebendo que tu tá numa profissão, que tu tá sempre estressado, que não tá bom, olha para isso. O que tu gosta de fazer, o que tu poderia fazer para fazer dinheiro de uma forma leve. Então, dentro do processo, a gente olha para todas essas questões, entende? Já teve processo de emagrecimento que a pessoa teve que fechar a empresa, porque aquilo era um peso para ela. A pessoa teve que se separar, porque aquele relacionamento era um peso para ela. Então, olha a loucura, a grandeza, o fascínio que é a nossa mente. E quanta preciosidade, né, Fabi? Hoje mesmo, agora fazendo um breve relato, eu atendi na clínica uma pessoa que começou há 15 dias um programa de emagrecimento, né? E ela já pratica atividade física, já compete de bike. E ela chegou para mim e disse assim, olha, é o último recurso, ela não vou mais procurar mais nada. Ela disse assim, mas eu vim porque me disseram que vai dar certo. E ela veio determinada, ela disse, eu vou fazer aquilo que tu me disser. Gente, hoje eu recebi ela e assim, ó, que bênção. Saiu de lá satisfeita com os resultados que viu, né, de bioimpedância, gordura.
ela realizada. Então, assim, ó, mas o que eu quero trazer com isso é assim, ó, é a decisão que ela trouxe. Exatamente. Né? Ela chegou determinada. E ontem ela participou de uma prova de bike e ela disse: eu subi com dificuldade, mas eu nunca subi tão fácil aquele morro. Eu disse: que bênção, né? Então, por isso já valeu a pena, eu disse, já valeu a pena a minha semana, o meu dia, Sim, né? começa a segunda, né? Com certeza. E aí, Cintia, ali a gente teve um exemplo que ela conseguiu, mas existem casos de pessoas que tentam e não conseguem. Exato. Aí a gente pode dar uma pesquisada nesse emocional, uma investigada nesse emocional para saber o que não tá te deixando. Qual parte que não tá permitindo que tu consiga dessa virada de chave. O que te acorrenta, né? Isso. Qual o teu medo? Aonde tu não vai mais te encaixar depois que tu melhorar, que tu estiver com alta performance. Exatamente. É isso aí, Fábio. Com certeza nós somos uma caixinha de surpresa, né? E esse mundo no nosso cérebro, na alimentação, o nosso corpo, ele é fantástico. Então, é perfeito, tudo é perfeito. Os encaixes, né, dessa engrenagem é perfeita. Fábio, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui hoje. Eu sei que foi assim, né, o nosso encontro foi né, há poucos dias atrás. E prontamente tu já aceitou de vir aqui, porque eu vi no tema, nossa, uma importância, né? Para quem precisa dar essa virada de chave. Te agradeço muito. O Alta Performance está sempre de portas abertas para Fabiana Biasoli, tá? Hipnoterapeuta, trazendo saúde. E, Fábio, quando nós tivermos aí cases para trazer para o pessoal, nós retornamos aqui. Vamos ficar com esse compromisso, né? Com certeza. Da hipnoterapia, trazendo excelentes resultados para o dia a dia, para autoestima, para autoconfiança. Uhum. Então tá, gente. Fica agradeço. aqui. Ai, agora tem que cortar. Pode agradecer. Não, eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse tema, né? Que às vezes as pessoas têm muita curiosidade. Claro. E esse teu feeling, assim, de pegar, é muito bom compartilhar isso contigo, Cíntia. Que bom, foi um momento muito precioso. Muito obrigada. Deixamos aqui então mais um Alta Performance e até a semana que vem.